Boa tarde, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Carolina, sou o PEC que acompanha a Matif nos anos iniciais. O objetivo dessa reunião é esclarecer alguns tópicos que percebemos que ainda tem dúvidas nas visitas que realizamos nas escolas, como, por exemplo, a trilha da SEDUC, que mudou o local onde ela posta as atividades selecionadas, o relatório Matific, tanto na plataforma Escola Total quanto na plataforma Matific. Vamos falar também sobre outra dúvida que muitos ainda têm sobre a meta semanal com relação ao tempo e também demonstrar o que é uma atividade concluída. Vamos explorar o painel da plataforma Matific e também o suporte e portal de atendimento SEDUC, quando reportar falhas ou falta de acesso em um ou no outro portal de atendimento. A trilha da SEDUC antes era localizada na Ilha da Aventura, agora ela passou para o trabalho atribuído. A Ilha da Aventura continua funcionando, se o aluno jogar lá também vale como um jogo finalizado para o BI. A questão é que agora a Ilha da Aventura são jogos da inteligência artificial, então a gente não sabe o que vem depois, vai depender de como o aluno se saiu no jogo. Então, para cada aluno vai ter um jogo diferente. No trabalho atribuído, são jogos selecionados pela SEDUC, e o professor, quando atribuir a atividade para o aluno, também vai aparecer nessa ilha do trabalho atribuído. As atividades na ilha do trabalho atribuído estão separadas em casas, né? Cada casinha tem uma porta. Então, tem aqui do material digital. A lição de classe é o de casa que o professor passa. Lembrando que de casa é um pouquinho complicado de fazer, porque de repente o aluno não tem internet em casa, não tem celular, então não tem como a gente cobrar, né? Agora, de classe sim, porque utiliza os equipamentos da escola. As portas na visão do professor. Então, tem gente que pensa que os jogos ficam tudo bagunçado e misturado. Não fica. Na visão do aluno fica em portas e na visão do professor aparece assim, ó, separado. Então, aqui tem 2 atividades atribuídas pelo professor e aqui tem 35 atividades que foi atribuída pela SEDUC para o bimestre. Então, essa visão do aluno, quando ele entra na ilha do trabalho atribuído, se o professor não atribuir nenhuma atividade, já vai aparecer a trilha da SEDUC. Se o professor atribuir atividade, já vai separar em casinhas. E aí é importante orientar o estudante a entrar na porta certa, porque senão ele vai entrar em qualquer porta. Vamos falar da meta semanal versus do tempo. Vamos deixar claro que a meta semanal da plataforma Matific são 2 atividades concluídas por estudantes, e não é o tempo que é contabilizado na escola total. Aqui, então, tem um painel do BI para a gente ver que aqui está escrito Índice Semanal de Atividades Concluídas por Aluno. Então, atividades concluídas por aluno, não fala em nenhum momento aqui tempo. Tá? O elefante letrado mostra, se vocês entrarem para ver, que é o tempo que ele ficou. Esse não, são atividades. Tá? Então, tem alguns coordenadores, professores, que estão confundindo, achando que tem que ficar 30 minutos. Na Matif que não precisa. Então, aqui vocês podem ver que aqui, ó, esse aluno, essa turma, né? Em média, jogaram 1,8 jogos. Esse 2,2, 3,2, 4, tá? Que é o número de jogos finalizados na semana. Essa parte aqui, total de atividades iniciadas e concluídas. Isso aqui é ao longo do ano, é cumulativo, tá? E esse é da semana. Aqui a gente vai mostrar rodando um vídeo de uma criança fazendo um jogo, tá? É claro que esse não é de anos iniciais, mas eu peguei só para demonstrar como que é um jogo finalizado. Aqui embaixo aparecem as bolinhas, as fases, tá? Então, o jogo é composto por alguns episódios ou fases. Aqui embaixo aparece, ó, tá vendo? Essas bolinhas aqui embaixo, ele já está na segunda fase. Quando o estudante finaliza todos esses episódios, que são essas bolinhas, é computado como uma atividade concluída. Essas estrelas aqui
para o aluno aparece somente na visão do aluno e serve como uma autoavaliação. Essa é outra confusão que está acontecendo. Tem coordenadores que estão cobrando dos professores que todos os alunos tenham as 5 estrelas amarelinhas. Então, não é necessário isso para o BI. Para o BI, tem que finalizar 2 atividades. Se está amarelinho ou está cinza, aí já é um problema pedagógico que a professora vai ver a dificuldade do aluno. Mas para o BI, não importa se está cinza ou se está amarela, ele tem que finalizar. Ele vai preencher a última bolinha. Então, isso significa que a criança finalizou um jogo. Então, ele passou por todas essas fases, vendo essas bolinhas preenchidas, foi um jogo. Ele precisa fazer 2 para finalizar, para bater a meta da semana. Então, aqui tem um exemplo de uma criança que jogou, mas errou tudo. Então, as estrelinhas vão ficar todas cinzas, né? Não vai ser colorida. Mesmo assim, dá como atividade concluída, tá, gente? Não tem problema. Então, as estrelas aparecem na visão do aluno e serve como uma autoavaliação. Essas estrelas não aparecem para o professor, é para o estudante, para ele se autoavaliar, para ver como ele está indo no jogo. Aqui no painel da Matific, não é do BI agora, é da Matific. O que que a gente pode observar, né? Aqui em cima aparece a legenda da ilha que o estudante está jogando. Então, aqui, essa Isabela, ela jogou 2 atividades finalizadas. Uma lição de classe e uma do trabalho principal. Esse trabalho principal é a trilha da Seduc, tá? Ela vem com o nome principal. Tem a cor roxinha. Então, as cores aqui dessa plataforma aqui da visão da Matific não tem nada a ver com a cor do BI, tá? Isso aqui é o aproveitamento da criança dentro da plataforma. Então, aqui o verde, por exemplo, ó, significa que a Daniele jogou uma vez esta semana, jogou uma vez e conseguiu de primeira acertar, tá? Só que ela não bateu a meta, ela jogou só uma vez. A Isabela jogou 2 vezes e as duas ela teve facilidade, tá verde, conseguiu. Sem, na primeira já acertou. O Pedro, que está aqui, ele bateu a meta, ele jogou 2 vezes. Só que ele errou, ele não ganhou estrelinha nenhuma, tá? Então, isso aqui é para o professor avaliar o aluno qual a dificuldade dele, tá? Não é para o BI. Para o BI, esse número que está aqui na frente da barrinha. Então, ele atingiu a meta, ele fez 2. Fez 2, mesmo errando, fez 2. Esse fez 2. Aqui acertou de primeira, e o outro jogo ele fez com uma segunda chance. Com segunda tentativa fica em amarelo. Esta semana a gente consegue ver, ó, como vai ser a projeção do BI para a semana que vem, tá? Então, se eu vejo que tem muito quer dizer que na semana que vem, no BI, essa turma aqui vai estar no vermelho. É interessante a gente olhar aqui, porque na semana ainda dá para correr atrás, né? Depois no BI não tem mais como correr atrás, já passou. Então a gente consegue ver, puxar aqui no relatório da semana. Isso aqui fica no painel principal, logo primeiro. Tem a turma. Vocês, CGPs, vocês podem clicar nesse triângulo aqui invertido, tá vendo? E aqui você seleciona a turma que você quer ver da escola. Vocês têm visão da escola toda. E aí vocês selecionam a turma que vocês querem ver esses painéis. Então, a gestão tem visão geral da escola, aqui está mostrando um print de uma escola, né, mostrando todas as turmas. Então, aqui tem quarto B, quinto A,
tem todas as turmas, e qual ilhas eles estão jogando. Então, aqui dá para vocês perceberem que tem turmas que estão usando bastante o Arena, tá vendo? Esse amarelo. O azul escuro é lição de classe que o professor atribui. O roxinho é o trabalho principal da SEDUC. Então, dá para ter uma visão geral. E aí aqui está, ó, toda a escola. Você pode clicar aqui e selecionar a turma que você quer ver. O professor só tem visão da turma dele. A gestão tem visão da escola toda. Voltando para o BI. Na visão da turma, quando clica, tem escola, turma, movimentação. Então, na visão da turma, aparece isso aqui, professor, e para vocês. Está tendo confusão aqui na leitura desses dados também. Então, é importante a gente esclarecer que na visão da turma, o total de atividades iniciadas são cumulativas e o total de atividades concluídas é da semana. Então, por exemplo, aqui, esse estudante, ó, não é que esta semana ele iniciou 113 e não terminou nenhuma. Não, esse 113 aqui é cumulativo, desde quando ele começou a utilizar a Matif, que ele iniciou 113. E essa semana está em branco, significa que ele nem entrou na plataforma, fica em branco. Vamos ver outro caso aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui iniciou 91 atividades e esta semana, quer dizer, na semana passada, né? Que é o BI sempre mostra a semana anterior. A semana passada finalizou uma atividade. Agora vamos ver a diferença de quem não entrou na plataforma e de quem entrou e não finalizou. Essa aqui, ó. Esse aluno, desde o início que ele começou a jogar Matif, que ele iniciou 162 jogos e esta semana ele finalizou 0. Esse aluno aqui, ele entrou na plataforma, só que ele não concluiu nenhuma atividade, fica zerado. Diferente desses que estão em branco. Os que estão em branco significa que não entraram para jogar nada. E o que está com o número 0 significa que entrou, porém não finalizou. Essa é a diferença, tá? Então, o que a gente viu? Que tinha o professor dando bronca, né, no aluno, porque ele fez 3. Nossa, mas você começou 180 essa semana e só finalizou 3? Não é isso, tá? Esse 180 é cumulativo, é desde o começo do ano que ele iniciou. Só informe isso aqui para os professores. Se vocês estiverem sem acesso, ainda tem coordenador sem acesso, ou professor ou aluno, aí tem que abrir um chamado no portal de atendimento, no Conectados, tá? No atendimento Seduc. Lá na sede, clica em Conectados, ele direciona para esse aqui. Tá? Aí relata que está sem acesso à plataforma Matific, que precisa que esses dados sejam passados para a Matific poder fazer a alocação, né, desse professor na plataforma. Agora, se houver inconsistência na plataforma, na trilha da Seduc, tem que relatar no suporte Matific. Eles atendem por WhatsApp ou por e-mail. E é importante anotar o número do protocolo, porque de repente você faz uma solicitação e você retorna para saber o andamento. E aí eles pedem o número do protocolo. Então tem que ter, porque eles já puxam no sistema qual que é o caso e como que está o andamento. Então é importante sempre anotar o número do protocolo. Então, o aluno que é matrícula suplementar, né, sempre tem que pedir aqui no portal de atendimento. Aguardar 72 horas, aguarde 72 horas depois da matrícula, depois que já está lá na sede. Aí, se não aparecer, pode entrar em contato com o suporte, perguntando se já aparecem os dados do aluno. Se não aparecer, aí faz o portal de atendimento. Nós fizemos a formação com os professores, e aqui está o QR Code ou esse endereço aqui, que já vai direto para o nosso material que foi utilizado na formação. Nessa formação, não foi exatamente tudo igual à primeira, teve coisas a mais, tá? A gente repetiu algumas coisas porque era necessário, mas tem coisas a mais, como a leitura dos gráficos, outras funcionalidades da plataforma, tá? Então é importante que os professores entendam os relatórios, isso que eu queria lembrar, os relatórios que a plataforma apresenta. Porque não adianta só pôr para jogar e depois não saber interpretar os relatórios,
né? O que significa o avanço do aluno. Então, nós explicamos isso na formação. Então, é importante que isso seja replicado em um momento oportuno, não tem data, prazo, mas, assim, junto com vocês, escolher de tudo que foi passado, o que que é importante os professores reverem. Se eles estão com dificuldade lá do comecinho, então tem que rever coisas lá do começo, né? Se uma turma de professores já estão bem avançados, aí já vai para o relatório. Então, vocês têm que avaliar como é que está o andamento dos professores da escola de vocês. Se eles estão atribuindo, eles já sabem atribuir, já entenderam a importância dessa atribuição, tá? Então, é importante explicar se eles não sabem, então vai retomar como que atribui, como que faz agrupamentos, né? É importante porque assim tem professor reclamando que está muito difícil, que eles não conseguem acompanhar, mas ele tem a opção de atribuir coisas que os alunos sejam capazes de resolver, né? Tem um desafio, mas que seja possível. Então é importante essa atribuição de atividade. Eu vou agora abrir para dúvidas, tá bom? Quem quiser perguntar ou escrever no chat, agora sim a gente vai retomar alguma coisa que eu não tenha abordado e que vocês queiram saber. Aqui tem o QR Code da presença e avaliação. É importante que vocês respondam, porque a gente faz o CAD e a gente precisa subir a lista dos participantes. Quem gostaria de perguntar alguma coisa? Ficou com dúvida? Ficou claro o que a diferença da meta semanal versus o tempo, que o tempo não influencia? Temos aqui, ó, o painel. Apesar de o tempo não ter importância, tem professor que quer preencher, né? Quer que essas bolinhas aqui fiquem cheias, né? Se incomoda com o azul incompleto. Então, aqui, ó, a gente viu que a Isabela jogou 2 vezes, porém em 12 minutos. Essa meta 30 minutos é da plataforma Matific, tá? Não é do BI. Matific que estabelece. Mas isso aqui se incomoda muito o professor, ele pode modificar, tá? Esse tempo aqui. Ele pode vir gerenciar meus alunos. Clica aqui, ó, nesse primeiro quadradinho. E aqui, editar missão semanal. Aí põe 15 minutos. E salva. Pronto. Aí já muda. Porque, gente, ó, já deu 100% aqui, ó. Aqui já completou. Tá vendo? Que a meta foi para 15. Então, assim, não tem problema, mas se o professor quiser mudar essa meta, ele pode, porque aí o aluno ganha mais estrelinha, ganha outras coisas no jogo, né? Tem pergunta, Silvia? Abre seu microfone. Boa tarde. Nós temos uma pergunta aqui, Carol. Quando o aluno já completou todas as atividades da SEDUC, daí o professor precisa atribuir, né? Isso mesmo. Se o professor não atribuiu nada, e ele fez só da SEDUC, ele pode atribuir coisas, atividades que tenham a ver com o que ele está trabalhando no material digital, que tem a ver com o que ele está trabalhando no dia a dia, para que tenha uma contextualização, né? Não seja algo fora do que ele está vendo. Tem uma outra pergunta que é sobre quando você vai disponibilizar esse material? Hoje mesmo eu posso pôr no grupo de coordenadores. Oi, Carol. Boa Quem está tarde. falando? Quem? Edileuza. Edileuza. Oi, Edileuza, tudo bem? Que eu estava com o fone que não estava funcionando. Eu que perguntei, quando o aluno já completou todas as atividades, aí o professor precisará atribuir, né? Porque não, é bem raro, mas a gente tem alunos muito bons aqui, né? E aí já acontece que eles já completaram toda a trilha, e aí o professor vai precisar atribuir, né? Desde que esteja de acordo com o que ele já trabalhou em sala de aula. Isso É isso. mesmo, isso mesmo. É Aham. recomendado atribuir, tá? Porque essa foi uma dúvida de uma professora minha, quando o professor estava desdobrando a, a formação lá que vocês deram para o professor. Aí ela perguntou sobre isso, porque ela tem uma aluninha que é muito boa e já fez tudo. Tá. Isso mesmo, pode atribuir sem problema. Uhum. Outra pergunta aqui, deixa eu ver.
Há professoras que já não estão mais na unidade escolar. É possível tirar o nome delas? Pode relatar no suporte, né? No suporte Matific, que aí eles retiram o nome. Sueli, a professora que está no lugar dessa que saiu já tem acesso? Então, se a professora sair de licença, somente o professor regente que tem acesso, eventual não tem acesso, tá? Então aí não tem jeito mesmo, mas o aluno continua com as atividades dele lá posta pela Seduc, ou no perfil do coordenador ele pode, né, abrir lá para o professor e ele atribui, tá? Pode ter essa opção, mas assim, o professor que não é regente não tem acesso. Professora nova que não tem acesso, é, se, se ela não for eventual, estiver substituindo por algum tempo licença-prêmio, aí, se for mesmo regente da turma, ela pode pedir para no portal de atendimento Seduc fazer essa integração dela, mandar os dados para a Matific e aí a Matific faz a integração, tá? Fazendo o portal de atendimento. A professora pode fornecer sua senha mesmo estando afastada? Não, gente, essa senha é pessoal e intransferível, não forneçam senhas, tá? Porque é a mesma senha que entra na sede, que dá para ver a vida funcional do professor, que dá para fazer um monte de coisa, né? Tem acesso a toda a vida da professora, então não pode passar senha. Então, aí tem que a professora regente, desde o início do ano, sem acesso, já reportado ao Matific e à Seduc. Depois, se você puder, me passa o número do protocolo, tá? Tanto da Matific quanto da Seduc, para eu dar uma olhadinha no que está acontecendo. Tá o número, o WhatsApp, tá? Portal de atendimento. E com o número do protocolo, de vez em quando pode entrar e perguntar como está o andamento, né? Do caso. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Bom, eu vou deixar disponibilizado o PPT que eu utilizei hoje, mais a gravação, tá? Então, quem entrou atrasado, perdeu o início, eu vou disponibilizar. Se ninguém mais tem dúvida, estamos dispensados, tá bom? Muito obrigada. E quando precisarem, pode entrar em contato. Quer falar alguma coisa, Silvia? Tudo bem? Não, hoje eu não vou falar nada, só um oi para as meninas aqui, ó. Então,